Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Morte Súbita, da J.K. Rowling. Para quem não sabe, a J.K. Rowling ficou muito famosa, né, ao escrever os livros do Harry Potter, e ela não ganhou só fama com isso, né? Ela também ganhou alguns bilhões de dólares vendendo as obras dos livros do Harry Potter para o cinema. Esse livro aqui, né, ao contrário do livro do Harry Potter, não é um livro focado para o público, né, infanto-juvenil, para o público adolescente. Não tem nada a ver com Harry Potter, não tem nada a ver com magia, fantasia. Esse livro aqui é um livro mais adulto, né, feito para um público mais adulto. Esse livro aborda assuntos assim bem impactantes, como sexo, como violência, drogas, automutilação, bullying. Esse livro se passa numa cidade da Inglaterra, né, uma cidade fictícia. O nome dessa cidade é Pegford. E ele inicia narrando, né, a morte de um ilustre cidadão dessa cidade, o Barry Fairbrother. Então, logo no início, narra, né, a morte dele. E no decorrer do livro você vai percebendo, né, o impacto que tem a morte dele na vida de algumas pessoas e também de algumas famílias que moram nessa cidade. Aí você vai entendendo, né, conhecendo o Barry Fairbrother, você acaba descobrindo que ele é uma pessoa muito querida na cidade. E além de ser uma pessoa querida, ele era, né, uma pessoa muito influente, porque ele era membro do conselho da cidade. Pelo que eu entendi, ele era tipo um vereador, né, que ajudava a tomar algumas decisões na cidade. E assim que ele morre, né, acaba ocorrendo uma vacância, né, que eles falam, né, a vaga dele acaba ficando aberta. Então 3 pessoas, né, o Barry Fairbrother nem tinha sido enterrado ainda, já haviam 3 candidatos à vaga dele. Pegford tem um lado onde vivem as pessoas mais ricas, que vivem as pessoas mais importantes, e tem também o lado pobre, né, que é Fields, que é o lado onde vivem as pessoas pobres, onde tem uma clínica também de dependentes químicos, e alguns membros do conselho querem fechar essa clínica e querem que Fields não faça mais parte de Pegford, e o Barry Fairbrother defendia que Fields continuasse fazendo parte de Pegford. A maioria dos personagens, eles vivem, né, no lado rico de Pegford. Só uma família vive no lado pobre da cidade. É um livro que tem muitas intrigas, assim, às vezes as intrigas ocorrem com membros, assim, da sua própria família. Por ser uma cidade pequena, né, tem muitas fofocas, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, é amigo de todo mundo. Então, assim, ela conseguiu e soube montar um livro com vários personagens, mas, assim, cada personagem um mais marcante que o outro. Você vê assim que ela aborda a vida de cada um e ela meio que não toma partido. Você que acaba se identificando ou não, né, com alguns personagens. Ele não tem assim um personagem principal. Ele é feito de vários personagens. Nesse livro tem vários personagens, várias famílias, e cada um com a sua característica, cada um com seus problemas, cada um com seus conflitos. E o interessante nesse livro, assim, por mais que ele tenha muitos personagens, que eu acho, assim, sinceramente, é um pouco incômodo, por mais que ele tenha muitos personagens, a J.K. Rowling, assim, ela escreve de uma maneira muito boa, que por mais que o livro tenha muitos personagens, é um livro muito legal. Apesar de ser um livro denso, porque ele é um livro denso, né, devido ao conteúdo dele, é uma história, assim, meia complicada, é uma história que fala muito sobre política, né, e eu não gosto muito de política. Apesar disso, ela escreve de uma maneira assim tão boa, uma maneira assim tão envolvente, que o livro acaba ficando bem interessante. No início do livro você acha essa história um pouco maçante, mas é só ter um pouquinho mais de paciência e continuar lendo o livro que você acaba se envolvendo devido à maneira que ela escreve mesmo. Ela aborda tão bem as características deles que você acaba se identificando com algumas histórias e você acaba
se apegando a alguns personagens. Eu já ouvi bastante críticas, né, em relação a esse livro, algumas positivas, mas muitas negativas, né? Algumas pessoas estão reclamando que ele tem excesso de palavrões, mas não é bem assim, não, ele não tem excesso de palavrões. Não vou falar que não tem palavrões, tem palavrões sim, mas não é nada excessivo e nada que desmereça o livro. Tá? Algumas pessoas estão reclamando que ele é um livro pretensioso, realmente ele é um livro pretensioso. É um livro que aborda temas assim que muitas pessoas não gostam, né, de estar falando, ou não gostam de estar se envolvendo, mas assim, não é nada além da realidade do que vemos no nosso dia a dia. Tem casos aqui que pode ser que se passe do seu lado, com seu vizinho, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe. Então não é nada fora do comum, não. Eu vou dizer pra você que esse livro aqui tem um final dramático. Pra mim foi muito dramático. Pra algumas pessoas podem não ter sido um final dramático. Eu achei super dramático o final. Então você percebe que a J.K. Rowling, ela não tem dó dos personagens, não. Se for pra ela ceifar, ela sai ceifando mesmo. E se você se apega a uma personagem, assim, tenha desapego, tá bom? Porque no final é meio complicado. Eu não vou fazer spoiler do livro, né, porque isso que eu já disse já é um pouquinho de spoiler, né, mas pra quem tiver oportunidade, pra quem tiver paciência, pra quem gostar da escrita dela, vale muito a pena ler esse livro. Eu super indico a leitura desse livro, eu gostei bastante de ler Morte Súbita. Então, se você tiver a oportunidade e gostar muito da autora, né, J.K. Rowling, vale muito a pena você dar atenção pra esse livro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham oportunidade de ler esse livro e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!